E nós estamos começando aqui mais uma edição do Manaim Entrevista. Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus, você que está nos assistindo aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e que tem acompanhado sempre a nossa programação, aquilo que nós temos trazido como conteúdo, e os conteúdos do Manaim Entrevista têm sido muito bons. Eu tenho certeza que você que acompanha tem gostado bastante de acompanhar esse conteúdo. E eu recebo aqui esse casal simpaticíssimo, nossos irmãos lá de Belo Horizonte, o nosso irmão Willer e a irmã Cristiane. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, também a paz do Senhor, todos que nos acompanham. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos irmãos, aos ouvintes da TV Web Manaim. Paz do Senhor. Muito bem. Olha só, é Cristiane, não é Cristiane não, né? Não, Cristiane. Cristiane. Então tá bom. Vamos lá. E nós vamos trazer daqui a pouquinho para o nosso bate-papo o pastor Alex Moura. O pastor Alex, ele mora em Governador Valadares e ele vai contribuir com essa conversa nossa aqui com uma resposta a uma pergunta que nós vamos fazer. E eu quero, como eu sempre gosto de fazer, falar um pouquinho sobre cada um dos nossos entrevistados. O pastor Alex, por exemplo, ele é graduado em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele tem mestrado em matemática pela Universidade de Brasília e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele atualmente é professor associado associado 1 da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E a área dele é a área, naturalmente, de matemática. O Willer, que está conosco aqui, o Willer é professor de Biologia, consultor em controle de vetores e pragas urbanas, pesquisador em ensino de ciências, ele é diácono, ele é membro do grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, além de ser graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, especialista em Saúde Pública pela mesma universidade, e ele é mestrando em Educação e Docência no Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais. E a Cristiane, que está aqui, ela é fisioterapeuta, mestre em Docência e Didática da Educação Superior, professora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário, UMA, professora em cursos de educação à distância no Ânima Digital e auxiliar de coordenação pedagógica nos cursos de Pedagogia e Saúde no Centro Universitário. É UMA ou UMA? UMA, todo mundo chama de UMA, conhece por UMA. Muito bem. Dados os currículos aqui, né, dos nossos entrevistados, a gente vai conversar um pouquinho com eles agora sobre o Grupo de Ciência e Fé. Você que acompanha os seminários da Igreja Cristã Maranata, você que acompanha os conteúdos doutrinários, você já percebeu que sempre num seminário, principalmente naqueles direcionados aos jovens, mas em outros também, outros grupos também, há uma aula de ciência e fé. Esse termo é um termo que já está cunhado, já está no nosso dia a dia, ciência e fé dentro da Igreja Cristã Maranata, dentro do dia a dia da Igreja Cristã Maranata. E nós temos esse grupo, né, um grupo formado, que é o Grupo de Ciência e Fé. A primeira pergunta que eu faço para vocês, e fiquem à vontade, os dois, qual dos dois vai responder, é o que é exatamente esse Grupo de Ciência e Fé? O Grupo de Ciência e Fé, pastor, ele é um grupo formado por, sua maioria, pesquisadores, professores universitários e que têm sido mobilizados pelo Espírito Santo a buscarem do Senhor estudos, né, dentro da sua área de conhecimento, de forma que eles venham articular isso com o ensino doutrinário da palavra do Senhor. E, na realidade, a principal atividade do grupo é você usar alguns elementos da ciência e relacionar isso com o ensino profético da palavra de Deus. E, na realidade, a gente percebe essa relação entre ciência e fé, mas muitas vezes, muitos irmãos até nos procuram, nos perguntam por que falar de ciência, né? Por que falar de ciência para também falar sobre a fé, falar sobre a palavra do Senhor? E isso é muito interessante porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele fazia isso com maestria, até para falar das parábolas, né? Ele usava elementos da obra criadora, ele usava ali elementos que eram próprios do cotidiano das pessoas, né? Usava, por exemplo, a figueira, os peixes, também a pérola.
e para falar a respeito daquilo que era o reino, das coisas do reino, das coisas da eternidade. Ele usava o conhecido para explicar o desconhecido, né? Porque, de qualquer maneira, o evangelho que Jesus trouxe, ele era algo realmente novo, sobretudo para o povo daquela época, para os judeus e tudo mais. Então, ele sempre usava, como você disse, a parábola, os elementos palpáveis, conhecidos do dia a dia, para que as pessoas... Eu sempre digo o seguinte, Jesus foi muito didático, né, para explicar aquilo que vem da eternidade, aquilo que o homem nunca tinha visto, aquilo que estava sendo implementado a partir daquele momento, que era o Evangelho em Cristo Jesus, não é isso? Exatamente, né? Inclusive, é isso que, de forma muito humilde, nós temos buscado o Senhor para que Ele nos capacite para fazermos essa articulação. Claro que jamais conseguiremos fazer como o próprio Senhor Jesus Ele fazia, né? Mas o Senhor, né, Ele tem capacitado o grupo, Ele tem concedido várias revelações para poder falar a respeito desse assunto. Muito bem. Eu vou chamar agora o pastor Alex, né, que nós estamos aqui do Manaim, Domingos Martins, você já percebeu, e o pastor Alex, ele não pôde vir a esse seminário, então ele está gravando lá de Valadares, Governador Valadares, e ele vai responder a uma pergunta que eu vou fazer agora. Alex, a paz do Senhor, meu querido, eu queria que você falasse um pouco, Alex, sobre o início do grupo, como é que surgiu, quais foram as primeiras experiências, por que o Espírito Santo de Deus nos trouxe a esse entendimento da necessidade desse grupo no nosso meio. A paz do Senhor a todos, é um prazer participarmos aqui deste quadro Manaim Entrevista, e me foi incumbido aqui de fazer um breve relato sobre a história do grupo de Ciência e Fé da Igreja de Maranata e passar algumas informações que são importantes aqui para nós, né, como servos do Senhor. E às vezes as pessoas elas pensam, até os irmãos, que este grupo é algo recente, mas nós fizemos aqui uma busca, conversando com os pastores e os irmãos, e nós conseguimos aqui fazer uma linha temporal daquilo que o Senhor foi direcionando a obra durante esses anos. E só para os irmãos terem uma ideia, em 1989, o Senhor começou a mostrar algumas revelações sobre a luz e como que era o comportamento de alguém andando nela, na sua velocidade. E nós começamos a perceber que esse comportamento se assemelhava àquilo que estava escrito na palavra em 1 João, no capítulo 1, no verso 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós começamos a buscar ali essas revelações, e essas revelações elas foram trazidas em um seminário nos Estados Unidos, em 89, mostrando ali as implicações da teoria da relatividade de Einstein, e o que causou, naquele ano, assim, um grande impacto entre os irmãos, né? Esse paralelo entre a teoria da relatividade de Einstein e a ação da luz, a revelação na vida do servo, na vida do homem. E aí, quando foi em 1996, o que ocorre? Um grupo de cientistas, de engenheiros americanos, eles estavam no Manaim de Vitória, de Domingos Martins, né, do Espírito Santo, quando essa aula foi apresentada. Né? Então eles assistiram essa aula que tinha sido apresentada em 89, repetida em alguns seminários, e eles se reuniram ali e começaram a falar das outras implicações da teoria da relatividade. Um breve trabalho foi feito ali, foi escrito, foi apresentado aos pastores, mas ainda estava muito técnico, né? Precisava de uma direção espiritual, o Senhor queria algo mais de nós. Né? Então, em 96 ocorreu isso. Quando foi em 2016, por volta de 2016, a obra ela entra na compreensão de quê? Da quarta e da quinta medida. As medidas do universo, largura, altura, comprimento, tempo. E a quinta medida agora, que é a revelação.
né? A fé está na 5ª medida, a obra criadora está na 4ª medida, as implicações disso para a nossa vida. Ali foi apresentado aos pastores as conclusões da teoria da relatividade, do fator de Lorentz, né? E esse fator contém um comportamento de um corpo que é levado à velocidade da luz. O que ocorre com esse corpo, né? Então, ali se demonstra claramente que para entrar nos efeitos da parada do tempo, é necessário estar bem perto da velocidade da luz. Ou seja, para que o tempo, né, uma das 4 medidas, não interfira, você tem que estar na velocidade da luz. E a obra, né, por revelação do Espírito Santo, nós começamos a entender isso. Que nós precisamos estar na revelação do Senhor para vencer a morte, para viver uma eternidade, para caminhar para a eternidade, para viver o projeto de salvação. Então, tudo isso foi ocorrendo. Em 2017, o Senhor ele nos fez, né, nos deu uma incumbência, né, por uma revelação, para que nós nos concentrássemos agora na origem de tudo, que está justamente no livro de Gênesis. Então, na época, muitos grupos evangélicos, né, nós percebemos isso, que eles se agrupavam de várias maneiras para tentar reexplicar os resultados da ciência como uma ciência alternativa e mais alinhada com a Bíblia. Mas nós fomos entendendo, né, e o Senhor foi colocando isso nos nossos corações, na nossa mente, que esse não seria o caminho da obra, esse não seria o nosso caminho. Nosso caminho não seria discutir a ciência e contrapor com a fé. Mas o Senhor nos levou a um ano de muitas buscas, de muitas revelações no capítulo 1 de Gênesis. Então nós tivemos ali essa experiência já em 2017. Quando foi em 2018, no Manaim de Domingos Martins, nós tivemos a visita, na época, de um proeminente cientista russo. E que ele decidiu, ele contando ali que na última parte da sua carreira, ele decidiu trazer a verdade por trás dos pensamentos científicos modernos. E ele ministrava na Rússia a alunos criados sob o sistema ateísta, tentando mostrar ali a ação de Deus sobre a obra criadora. A aula teve uma repercussão muito boa na época, e isso nos levou ali a buscar mais o Senhor e a buscar as orientações do Senhor sobre o grupo de Ciência e Fé. No final de 2018, o que ocorre? O Senhor deu as primeiras revelações para que o grupo desse as primeiras aulas. E quais foram os temas? Sobre os mistérios de Deus, o poder da sua palavra na origem do mundo e hoje em nossas vidas, e as 3 coisas que a ciência e a filosofia não tem como explicar. Então o grupo começou a buscar sobre essas 3 coisas, que é a origem da matéria, a origem da vida e a origem do homem. Quando nós chegamos em 2019, o que ocorre? Essas aulas, elas foram ministradas no 5º, no 6º, no 7º período, e o Senhor mostrou assim, muitos sinais, né? Curas para os irmãos do grupo, para os irmãos que estavam participando, repercussão daqueles que ouviam. As aulas ali já contavam com uma adição de mais irmãos, de mais pastores que colaboravam. A gente tem um detalhe que a gente tem uma grande participação de irmãos no grupo de Minas Gerais, mas isso foi crescendo e que ajudaram a organizar as aulas do seminário. E nesse ano de 2019, nós tivemos a abertura de um grande evento. Dentro do seminário de Unidos em Família, nós tivemos a primeira feira de ciência. E era interessante porque ali nós tínhamos ali uma concentração de crianças, intermediários, adolescentes, as famílias reunidas, e os irmãos do grupo de Ciência e Fé começaram a mostrar ali e a fazer experiências e a fazer ensaios ali sobre a vida, falando da vida, da matéria do homem. Trouxemos filmes sobre a vida no espaço, sobre a astronáutica, sobre os planetas. Então, e sempre com o enfoque de mostrar que
tudo na criação era muito belo e às vezes é inacessível para se explicar, mas por trás de tudo isso havia a ação do nosso Senhor, do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. É um grupo que nós costumamos dizer que nós estamos espalhados pelo mundo, mas estamos unidos pela fé, né? Vivendo a doutrina de corpo, as revelações vêm sobre os temas e o Senhor tem dado uma grande experiência para nós. Eu quis falar aqui brevemente, né, sobre toda essa história do grupo de Ciência e Fé para mostrar que não foi algo que surgiu ontem, mas o Senhor vem mostrando durante quase 30 anos aí, nos levando a ter essa experiência. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Alex. A paz do Senhor, um grande abraço. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos para a gente conversar um pouco aqui no Manaim, lá em Vila Velha, ou quem sabe a gente vai ao Governador Valadares. Um abraço para você. Muito bem, voltando aqui com vocês, você falou, Willer, sobre, você usou as parábolas, né, como um exemplo daquilo que Jesus fazia, para fazer com que para explicar o desconhecido a partir daquilo que era conhecido. Muito bem, dentro desse trabalho do grupo, fala de um exemplo desse alcance, de ter se alcançado e transmitido isso para os irmãos. Na realidade, eu vou usar um exemplo, vou dar um exemplo, né? Na realidade, é um princípio que a ciência tem, né? Um princípio científico que é a biogênese. Durante muito tempo, até o ano de 1668, muitos acreditavam que o inanimado poderia gerar vida, é o que eles chamavam de geração espontânea. Acreditavam que, por exemplo, um charco de lama poderia virar um lagarto, uma quantidade de entulho em algum lugar poderia gerar espontaneamente um roedor. Até que um cientista chamado Francesco Redi, ele era italiano, ele montou um experimento e ele ali conseguiu comprovar que dentro de uma carne, por exemplo, em estado de putrefação, surgia nela as larvas de moscas, porque moscas pousavam ali, deixavam os ovos, aqueles ovos eclodiam e geravam ali as larvas em cima daquela carne. Então, ali ele conseguiu comprovar o que a geração espontânea ela estava equivocada, comprovando então que existia a biogênese, ou seja, somente vida pode gerar vida, né? A vida complexa só surge a partir de outra vida complexa. Pouco tempo depois, descobriu-se a existência dos micro-organismos e aí, novamente, a ideia da geração espontânea ganha força. Será que os micro-organismos, os micróbios, eles não surgiriam a partir também do inanimado? E aí veio outro cientista chamado Louis Pasteur, que desenvolveu um experimento envolvendo fervura de caldos nutritivos e ali ele conseguiu comprovar que aqueles micro-organismos eles não eram gerados a partir daquele caldo, mas eles vinham do ambiente externo. Então, ali definitivamente ficou comprovada a biogênese, que é um princípio da ciência hoje. Quando a gente fala de somente vida gera vida, nós podemos extrapolar esse princípio da ciência para o campo espiritual, porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, ele é o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a biogênese no campo espiritual, ela também acontece. Porque o único que pode gerar vida eterna para o homem é o próprio Senhor Jesus. E neste campo espiritual, neste campo profético, isso também acontece conosco no nosso dia a dia, porque a vida que foi gerada em nós, essa vida eterna que foi gerada no nosso coração, hoje nós podemos falar do Senhor, nós podemos evangelizar e transmitir essa vida que o Senhor nos concedeu. Então, o Ciência e Fé, ele vai muito a esse encontro, né? Especialmente para o jovem, né? Porque o jovem, hoje, ele num ambiente universitário, num ambiente acadêmico, até mesmo na sua escola, né? Ele é alvo de muitas coisas, né? Então, ele é alvo de muitas interrogações, de questionamentos.
mas o Senhor ali, Ele quer usar o jovem para ser um transmissor de vida. Ele quer que o jovem, o irmão que esteja no ambiente universitário, ele seja esse transmissor de vida, ele falar de Jesus, né? Para que ele seja um veículo para que a biogênese espiritual ela também aconteça. Muito bem. Cris, deixa eu perguntar uma coisa. O Willer falou sobre diversos profissionais, estudiosos, né? De onde são? Como é que está distribuído essa ciência e fé, esse grupo de ciência e fé? Nós temos profissionais de todo o Brasil, nós temos profissionais do exterior. Como é que é essa organização do grupo sobre esse aspecto? Bom, pastor Josias, hoje nós podemos dizer que nós temos irmãos das diversas áreas do conhecimento, das áreas humanas, exatas, áreas biológicas, da saúde. E esses irmãos estão por todo o Brasil e também no exterior. Então, temos jovens também que têm sido agregados ao grupo, que são estudantes e que estão na carreira acadêmica. Então, nós podemos dizer que hoje a abrangência do Ciência e Fé ela é muito ampla e isso é muito gratificante para nós, porque nós podemos dizer que o Senhor tem levantado esses irmãos nas diversas áreas, sendo usados de diversas maneiras, para serem esses instrumentos, né, nas mãos do Senhor, nas suas profissões e também como servos, sendo usados neste trabalho na obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Willer, você falou sobre, já no início, sobre os objetivos do grupo, né? Quer dizer, produzir esse conteúdo, né? Trabalhar em cima dessa vertente da associação entre a ciência e a fé. Desse contexto, quais foram as principais atividades que esse grupo já realizou nesses últimos 2 anos? Sim, na verdade foram até muitos trabalhos, né? No ano de 2020, né, marcado aí pela pandemia, muitos irmãos do grupo desenvolveram artigos, né, envolvendo essa temática de ciência e fé. Nós tivemos trabalhos como, por exemplo, né, o quimerismo e fé, né, o Fé e o Elo Perdido, entre outros trabalhos. Ao todo, salvo engano, ali foram 7 artigos que foram publicados na revista Veja. O Senhor, né, visitou, né, por meio da operação do Espírito Santo, por meio dos dons espirituais, e também na própria meditação da palavra, né, que os irmãos se imbuíram, o Senhor concedeu alguns estudos, né, para seminários. E atualmente o grupo ele tem desenvolvido diversos materiais, principalmente para o programa, né, Anunciando o Evangelho Eterno. No quadro Lições do Manaim, até uma participação do senhor, né, interagindo ali com o pastor Daniel, também o pastor Sérgio. E normalmente um membro do grupo ali participa. Mas é importante a gente salientar aqui, pastor, que às vezes um irmão, ele ali, direcionado pelo Senhor, ele vai falar, vai participar daquele programa, mas a essência do que vai ser ali falado, aquele assunto que vai ser ali abordado, tem a participação de todos do grupo. Hoje a gente pode dizer que atualmente o grupo ele está com 125 integrantes e todos têm uma participação ativa. Todos eles contribuem de alguma maneira com alguma revelação, com algum aspecto relacionado à própria ciência e tem sido de uma grande valia, uma grande bênção para todos nós. Além disso, nós temos também desenvolvido, né, alguns trabalhos que se referem, por exemplo, ao Evangelho Sem Fronteiras, que é um Instagram que tem a participação ativa ali dos jovens, né? Então toda sexta-feira há um conteúdo que é produzido e ali é passado ali uma mensagem para os jovens. Também há uma participação hoje muito ativa do grupo com relação ao Semente Preciosa, que também é um outro grupo de jovens, mas que tem um direcionamento mais relacionado ali à assistência, né? A visitas, a madrugadas, e vez ou outra um membro do grupo, um pastor normalmente, tem trazido ali uma palavra relacionada à ciência e fé nas vigílias que ocorrem ali, nas reuniões
que acontecem pelo Zoom. Também tem sido ali produzidos alguns podcasts, né, com interação entre jovens e membros do grupo Ciência e Fé. E eu creio que há uma perspectiva muito boa para esse próximo ano de 2022, que além de nós intensificarmos essas atividades, nós também vamos atuar um pouco mais com relação às mídias sociais. Então, a Igreja Cristã Maranata, ela tem, né, o seu Instagram, ela tem o Facebook, e o Ciência e Fé, nesse próximo ano, ele vai ter uma participação ainda mais ativa nesse sentido. O grupo, para a honra e glória do Senhor, ele se estendeu muito, né, como a Cristiane mencionou, né, nós temos irmãos das mais diversas áreas, e o Senhor tem concedido muitos assuntos muito importantes, interessantes para todos os públicos. E o porquê é importante o Ciência e Fé ele se difundir pelas mídias sociais? Porque não é do nosso interesse que o Ciência e Fé eles tenham apenas um público-alvo, os universitários, que naturalmente vão se interessar por esse assunto. Aliás, me perdoe te interromper, um dos trabalhos que eu achei muito interessante do Grupo Ciência e Fé foi feito no Unidos em Família, onde vocês prepararam uma feira de ciências para as crianças, intermediários e adolescentes. Então, na verdade, há uma amplitude maior desse público, não é isso? Exatamente. Inclusive, foi até bom você ter lembrado, né? Um dos trabalhos que nós desenvolvemos, né, no Manaim é a Feira de Ciências, né? E nós temos ali experiências muito marcantes, né, porque há uma participação ativa da família, né? Então, há um impacto muito grande, né? Porque muitos, por diversas circunstâncias da vida, não puderam ter um contato tão grande com a ciência. Quando eles se deparam com a feira, ali os pais viram crianças, né? E a família ali interage de uma forma muito especial, né? Principalmente porque os trabalhos que são desenvolvidos na Feira de Ciências, né, são também voltados para a palavra do Senhor. Então, há essa articulação e é uma grande bênção para todos, de fato. Que bom. Cris, vocês me falaram, antes de nós começarmos a gravar aqui, que o grupo teve uma primeira fase, onde ali houve uma agregação, né, dessas pessoas para participar do grupo. E naturalmente o grupo está trabalhando. É óbvio que uma linha de pensamento dessa, uma produção de conteúdo como essa, se o grupo for muito grande, muito extenso, você fica até contraproducente, né? Você não consegue, você tem maior dificuldade, sobretudo porque estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, por isso o grupo, ele, por enquanto, está limitado a essas pessoas que já fazem parte do grupo de Ciência e Fé para esse fim que ele foi criado. Mas se alguém, um jovem, ou não, né, porque às vezes um jovem de 60 anos de idade ou um jovem de 12 anos de idade, que seja, se alguém quiser fazer uma pergunta para o grupo, olha, eu queria saber o que o grupo pensa sobre esse detalhe, isso, como é que conversa com o grupo? Qual o canal de acesso ao grupo de Ciência e Fé? Nós temos um e-mail oficial, que é o cienciaefé@presbiterio.org.br, que os irmãos podem mandar lá, que chegam para a gente as informações. Como o Willer falou, hoje, toda sexta-feira, nós temos um conteúdo também no Evangelho Sem Fronteiras. Então, os assuntos direcionados sobre aquele tema proposto na sexta-feira, os irmãos também podem mandar pelo direct do Instagram, que chega até nós também. E, como foi dito pelo Willer, né, no próximo ano, acreditamos que nós teremos mais acesso aos irmãos por meio das mídias sociais e também, em breve, quem sabe, também pela Feira de Ciências, em que o grupo se reúne e ali a gente conversa com os irmãos se aproximam de nós e às vezes chegam com algumas dúvidas, curiosidades, e ali a gente também tem um momento para poder falar com esses irmãos queridos, né, que também não só sobre ciência, mas assuntos relacionados aos assuntos da obra, as experiências que muitos têm relacionado ao Ciência e Fé. E é isso. Glória a Deus. Contem
conosco, Amém. com a Rádio Manaim, com o nosso sistema de comunicação, transmissão via satélite. Contem sempre conosco para difundir esse trabalho que é tão importante, e que ocupa um espaço muito necessário na vida dos irmãos, das crianças, dos jovens, dos adultos, no sentido de entendermos que ciência e fé não são divergentes, né? Não, pelo contrário, o mesmo Deus que nos deu a fé foi o Deus que criou todas as coisas e Ele fez isso com esse equilíbrio, bom, enfim, né? Com essa estrutura, esse mundo, com essa estrutura maravilhosa. Eu quero agradecer a participação de vocês, essa conversa boa que a gente está tendo aqui no Manaim, e já fica o convite para em outras oportunidades a gente voltar a se falar. Amém, pastor. Obrigada. Nós é que agradecemos o convite e é sempre muito bom estar no Manaim, nesse santuário do Senhor, Amém. que nós recebemos as bênçãos e conte sempre conosco também. Amém. Amém. Um abraço, a paz do Senhor. Um abraço, paz do Senhor. Então a gente encerra esta edição do programa Manaim Entrevista, esse momento desse bate-papo, dessa conversa gostosa aqui com esse casal, com o pastor Alex, lá em Governador Valadares. E a gente convida você a estar atento, porque na próxima semana a gente tem mais uma Manaim Entrevista com um conteúdo fantástico que você não pode perder, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.